videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre genética. Ela vai dar base um pouco para vocês conseguirem responder às atividades. Eu dividi ela em várias partes. Essa primeira parte da genética que nós vamos estar estudando, a introdução. Pré-formismo. Antes de saber como que a transmissão da característica genética era passada de pai para filhos, eles pensavam que, no caso, o homem detinha no seu corpo, sua gambeta masculina espermatozoide, o ser pronto, já formado. Então, a ideia do pré-formismo, já estávamos dentro do ser formado, um pequeno ser que iria dar origem a um novo ser. Depois, surgiu a teoria da herança misturada. Essa teoria da herança misturada, eles achavam que todas as características paternas e maternas se misturavam nos seus filhos. Havia uma mistura da característica do pai e da mãe. Posteriormente, nós vimos a vinda de Mendel. Mendel, ele viveu no mosteiro, ele era um monge, um padre, e algo interessante que tinha nele era aquela questão de estudar as plantas. E a partir dos estudos das plantas, ele começou a determinar que aquilo que eles pensavam estava muito diferente. Mendel não foi muito aceito na época, porque era um botânico, então eles não respeitaram muito seus experimentos. 30 anos depois é que veio o respeito, que eles começaram a comprovar que Mendel realmente estava correto. Qual foi a razão do sucesso de Mendel? Foi a escolha do material. Ele escolheu ervilha. Essa ervilha, ela tem uma característica que ela é de fácil cultivo. Ela produz muita semente, porque para você conseguir a probabilidade genética que ele precisava, ele necessitava de ter uma vastidão de experimentos. Então, em pouco tempo, ele conseguiu colher muitos resultados. A flor era hermafrodita, isso era importante, porque ser uma flor hermafrodita quer dizer que tem a parte masculina e feminina junta, ele conseguia fazer reprodução por autofecundação e uma fecundação cruzada. O que seria isso? A planta, no caso a ervilha, o órgão reprodutor dela são as flores. As flores detêm da parte masculina, elas são hermafroditas, e femininas. Então, esse aqui nós temos a parte feminina, onde aqui nessa parte interior ficaria a oosfera, aqui seria o ovário e aqui a oosfera, a parte feminina da flor. E aqui estaria o pólen, a parte masculina. Ele consegue fazer a autofecundação, que seria ela mesma se autofecundar, e dessa forma, quando ele faz a autofecundação, ele consegue determinar que característica aquela planta tinha escondida dentro dela. Então, um exemplo que nós vamos analisar seria a questão da semente. Semente de ervilha pode ser amarela e verde. Na hora que ele faz a autofecundação, ela se autofecundando, e ele reparar que só nasceu semente verde, então aquela planta é pura, verde, só tem dentro dela a cor verde. Se nasceu amarela, aquela planta é uma semente pura amarela. Se nasceu verde e amarela, aquela planta era considerada híbrida, ela tinha as duas características dentro dela. Então, por isso que essa autofecundação era importante, que ele conseguia determinar a característica genética. Lembrando que esse experimento de Mendel é uma época que não tinha microscópio, não tinha material sofisticado, não tinha DNA, não tinha nada para fazer. Então, a única forma que ele tinha de perceber a característica genética que aquela planta tinha era com o processo de autofecundação. E fecundação cruzada, que seria a fecundação a qual ele pegava uma flor, uma ervilha, e cruzava com uma outra. Então, ele mesmo fazia o cruzamento, ele mesmo selecionava a característica que ele queria cruzar nesse momento. Então, é interessante que o sucesso de Mendel foi porque ele escolheu uma planta que lhe permitiu fazer autofecundação e fecundação cruzada. Algo importante para ele é que as características que Mendel escolheu eram características visivelmente, você não tinha um meio termo, uma dificuldade de identificar. Você tinha uma forma da semente que podia ser lisa, rugosa, você tinha a cor da semente que podia ser amarela, verde, a vagem que ia ser lisa ou ondulada, a
cor da vagem, que podia ser verde ou amarela, a cor da flor, que podia ser púrpura ou branca, a posição da flor, que poderia ser axial, quando ela é ao longo do caule, ou terminal, quando ela fica na ponta do caule, a flor. E o tamanho, quando ela é alta ou quando ela é baixa. Então, a gente tinha características contrastantes e fáceis de identificação. Mendel supôs que tinha semente amarela e ela deveria possuir algo que lhe passaria essa característica para frente. E o mesmo seria a questão do verde, seria um gene, um fator. Então, o que ele pegou? Ele pegou sementes puras, amarelas, de ervilhas amarelas puras e ervilhas verdes puras. Lembrando que como é que ele selecionou? Pelo processo de autofecundação. Nas flores lá, ele fecundou ela mesma. Se ela não surgisse naquela autofecundação durante várias vezes que ele fizesse a autofecundação, todas só nasceram amarela, é porque ele só tinha amarela. Se ele fizesse uma autofecundação numa planta, depois de várias tentativas, não era uma, não, era várias, e ali só surgiu planta verde, então aquela ali tinha dentro dela a ervilha verde. Se surgisse amarela e verde, significava que ela já era híbrida, ela tinha as duas características escondidas. Então, nesse caso, ele só escolheu as plantas puras. Ao escolher as plantas puras, amarela pura e verde pura, ele percebeu que toda a geração, que aqui eu tenho primeira geração parental, que é quem eu gerei primeiro, depois de uma geração F1, essa geração F1 toda ela nasceu amarela, nenhuma nasceu verde. E quando eu falo isso com vocês, ele fez 2.000, 3.000 cruzamentos, ou seja, o cruzamento entre essas plantas não foi um ou outro, foram 3.000 cruzamentos, uma quantidade absurda, e todas nascendo com a cor amarela. Aí vem a pergunta, cadê essa cor amarela? Verde, desculpa. Ela sumiu? Onde que ela foi parar a cor verde? Nesse caso, Mendel agora faz a autofecundação. Ele separa essa planta, começa a fazer a autofecundação para descobrir o que aconteceu com ela. E no processo que ele faz a autofecundação, ele consegue perceber uma proporção matemática incrível. Em todos os cruzamentos que ele fez, foi uma proporção matemática que 3 em 4 nasciam amarela e 1 em 4 nascia verde, ou seja, 75% amarela, 25% verde. E a partir dessas contas matemáticas, ele conseguiu formular a sua ideia. Qual que seria a ideia dele? Nós estamos partindo agora do que é dominante e recessivo. Nós temos uma característica que nós chamamos dominante. Aquela que domina, aquela que quando está presente ela vai se manifestar. E recessivo, aquela característica que ela só se manifesta em dose dupla. Ela tem que estar sozinha. Se o dominante estiver lá, ela não vai manifestar. Então esse foi o primeiro cruzamento de Mendel. Ele pegou uma geração pura. Interessante que colocou que esses genes estariam em dose dupla. Por que em dose dupla? Ele imaginou que nós temos uma parte de genes que recebemos do pai e uma da mãe. Então, em dose dupla, porque nós temos uma parte do pai, uma da mãe, uma parte do pai e outra da mãe. No caso que esse é puro, na hora que ele vai formar os seus gametas, esses gametas se dividem em duas partes. Esses gametas, no caso aqui, esse amarelo, dividiu em vesão, vesão. São características puras que foram divididas. E esse verdinho também foi dividido em vezinho, vezinho, a característica verde que foi dividida. Reparem, eu escolhi a letra V. Por que eu escolhi a letra V? Porque nós vamos ver no cruzamento que a cor verde ela é recessiva, ela se escondeu. Sempre no cruzamento, a letra que eu estou escolhendo é a letra do recessivo, a letra daquele que se esconde, daquele que não... para se manifestar, só se manifesta sozinho. Aí o que acontece? Vamos fazer o cruzamento agora? Vzão com Vzinho vai gerar Vzão, Vzinho. Como é dominante?
O que é o ser dominante? Aquele que determina uma característica e sempre vai aparecer a característica dele quando ele está presente. Então, quando ele veio presente o Vzão maior, esse indivíduo vai ser o quê? Amarelo. E agora o cruzamento. Vzão, Vzinho. O que aconteceu? Nesse cruzamento eu tenho um V de amarelo, que é maior, um V menor de verde. Ao se cruzar, vai dar origem ao indivíduo amarelo. Próximo cruzamento. Vzão, Vzinho. Que ao se cruzarem, neste caso, nós vamos ter um indivíduo também amarelo, porque ele vai estar presente o dominante. Mesma coisa, Vzão, Vzinho, que ao se cruzarem, o V maior, que aí significa amarelo, vai estar presente. Neste caso, vocês podem perceber que todos os quatro, seria 100%, todos vão nascer amarelos. Foi o que aconteceu no primeiro caso lá. Ele cruzou a ervilha amarela com a ervilha verde e todos nasceram amarelo. Segundo momento. Aí ele ficou aquela dúvida que ele teve. O que vai acontecer se neste momento eu pegar e fazer a autofecundação? Um indivíduo cruzando com ele mesmo, né? Nesse caso. Ele pegou o pólen dele mesmo e cruzou com o óvulo dele mesmo, com a oosfera dele mesmo. Então vamos ver esse cruzamento, o que vai dar. Vzão, Vzinho, então um gameta se diferenciou o pólen em Vzão, Vzinho. A parte feminina, a oosfera, Vzão em Vzinho. O que aconteceu? Aqui eu vou cruzar Vzão e Vzão, que são dois V grandes, amarelo. Esse aqui vai dar o quê? Vzão e Vzinho no cruzamento. V maior com V menor. E esse daqui? Vzão e Vzinho, também amarelo. Só que esse daqui, ao se cruzar, vai dar Vzinho e Vzinho. O que seria esse resultado? Eu vou ter você vai ter que analisar essa parte interior. Nasceram 4 indivíduos. 1 em 4 nasceu verde. 3 em 4 vão nascer amarelo. O que vai dizer essa primeira lei de Mendel? Que cada caráter ele é condicionado por um par de fatores. Então, a característica amarela tem um par de fatores. Um que vem da mãe e outro que vem do pai. Então, você vai receber isso dos gametas. No qual, os gametas, quando formam, eles vão se formar em doses simples. Quer dizer, quando vai ter a formação de gametas, essas características vão se separar. Eu deixei para vocês essa parte bem interessante, uma historinha. Os mafagafos podem ser azuis ou vermelhos. A característica azul é recessiva sobre a vermelha. Um mafagafo macho azul puro e um mafagafo fêmea vermelha tiveram mafagafinhos. Foram 12 filhotes, todos lindos e todos vermelhos. O seu mafagafo não se conforma, diz que os filhotes não poderiam ser iguais à mãe. Ele quer explicações. Que explicação que você daria ao seu mafagafo? Primeiramente, vamos imaginar. Ele é recessivo. A mãe gerou filhos vermelhos porque é dominante. Então, a característica azul está presente nas crianças? Sim, está presente. Só que ela está escondida nos filhos. Provavelmente, esses filhos dele, ao cruzarem futuramente, tiverem novos filhos, esses filhos, essa característica azul do pai vai aparecer. Nós temos um caso aqui de dominante e recessivo. Até a próxima videoaula.